Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai de infinita justiça e misericórdia, nós te agradecemos pela felicidade que nos concedeste no instrumento sagrado do trabalho e das preocupações evolutivas. Obrigado, Senhor, pelas horas de aflição que nos clareiam a alma e nos despertam a consciência. Contudo, ainda pequenos como somos, ante a grandeza da divina consciência, suplicamos: Senhor, concede-nos a nós e a quantos padecem sob o guante da dor, da aflição, as bênçãos da paz, da serenidade e da compreensão restauradora da confiança. Abençoa com a luz do entendimento aqueles irmãos nossos que ainda resvalam nos desvãos da intolerância e das viciações humanas. Concede-nos ainda, Senhor, a luz da razão e da claridade na aceitação do Evangelho do teu sublime emissário redentor, o nosso irmão e mestre Jesus. Ouvintes que nos felicitam com a sua audiência, também aqueles outros que nem sequer sabem da nossa existência, sejam todos destinatários das bênçãos da paz, em clima de fraternidade e amor. Está no ar Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Prezados ouvintes, queremos esclarecer que recebemos um aviso da CPFL quanto a um corte de energia. Portanto, vamos realizar o programa na sequência. Se houver interrupção, saibam que se trata deste acontecimento. No Sementeira Cristã, a nossa primeira e rápida sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 508. Os espíritos que desencarnam em condições de maior entendimento podem proteger os seus entes queridos que permanecem encarnados? A resposta diz: o poder e o desejo de ser útil aos espíritos desencarnados são relativos ao seu grau de adiantamento. O nível de elevação é que lhes vai permitir que exerçam a proteção que pretendam, se pretendem com sinceridade e merecimento. Já a sessão deste programa, que atende a perguntas dos ouvintes, atenderá hoje uma ouvinte cujo nome ela preferiu não revelar. Disse ela: ouvi certa vez nesse programa uma resposta à pergunta de ouvinte desesperada com o fato de haver contraído gravidez fora do casamento. E se bem me lembro, ela foi convenientemente orientada. Meu caso, para minha infelicidade, é semelhante ao dela, e eu pediria que me respondessem de forma orientativa como proceder diante de tanta preocupação e arrependimento que me acometem a alma. Minha cara ouvinte, vamos aguardar um pouquinho que a resposta terá sentido de orientação e virá no final deste programa. Ouvintes, principalmente para você que é fumante ou jogador compulsivo, eis aqui uma chamada muito importante.
tendo em vista a inevitável parceria espiritual com que agimos em todos os momentos das nossas vidas, meditem sobre a importância de se levar em conta a grande chamada que se segue. Se o cigarro ou o jogo estão causando problemas para você, então está na hora de abandonar tais vícios, afastando também a parceria espiritual que é inerente a tais inconvenientes. A ninguém é dado o direito de alegar a ignorância de que o cigarro faz mal à saúde. Quem não sabe dos sérios malefícios provocados pelas substâncias com que ele é fabricado? E o jogo? Até o mais escravizado jogador tem consciência dos terríveis danos morais que ele causa, impondo severos prejuízos ao jogador compulsivo e até à sua família. Foi pensando nisso que o nosso amigo Célio Barçanufo da Silva fundou o grupo de fumantes anônimos e de jogadores. Para os fumantes anônimos, reuniões aos sábados das 15h30 às 17h30. Para os jogadores anônimos, reuniões às sextas-feiras das 20 às 22. Anote o endereço e procure você também livrar-se do seu maior inimigo. Rua General Carneiro, 1725, primeiro andar, Sala 4, Franca, São Paulo. Para maiores informações, você pode ligar a cobrar utilizando o número 9090 3017 8820. Caros ouvintes, de todos os remédios de que nos valemos para resolver as angustiosas situações que nós mesmos nos impomos por força da nossa conduta equivocada, o perdão é um dos mais eficazes. É por isso que voltamos hoje a falar desse sentimento que todos deveriam desenvolver em si mesmos, ainda que fosse tão somente para garantir a felicidade verdadeira. Vamos provocar o nosso caro Eurípides para ver se ele está de acordo. Estou de pleno acordo, Nara. E mais ainda, não só estou de pleno acordo, como também afirmo com todas as letras que venho me empenhando para fazer do perdão um instrumento pacificador, isto é, garantidor da paz interior em mim mesmo e enquanto sofrem diante das próprias aflições. Todos hão de convir que o tema perdão está um tanto afastado das pautas do cotidiano da humanidade, que ainda não aprendeu a desenvolver seus sentimentos mais nobres, de forma a exercitar esse nobre sentimento, o que tem infligido sérios problemas, porque nutrir-se de sentimentos negativos, a título de ódio, de vingança ou de simples mal-querer, é sempre fonte de males que a acometem. Todos nós que sofremos, haveríamos de nos convencer de que a lei de Deus é de justiça e requer equilíbrio em tudo. Quando cada indivíduo doar-se inteiramente, em muito se elevará à condição de habitabilidade deste planeta, infundindo em todos o conforto moral, quer de segurança, quer de relacionamento feliz. A primeira preocupação de quem é agredido deveria ser a de que é porque agrediu. Ouve porque falou, recebe porque dá, felicita-se porque faz felizes aqueles com os quais se relaciona, é amado porque ama, ou não é amado porque não ama. O conceito de perdão, segundo a doutrina espírita, é o mesmo do Evangelho de Jesus, e jamais seria diferente porque tem nele o seu maior fundamento. Martins Peralva, no seu livro Estudando o Evangelho, estabelece que o perdão é concessão indefinida de oportunidade para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa.
Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, não conserva ressentimentos. Ajuda o ofensor a corrigir-se, muitas vezes sem que este o saiba. A transcendência do perdão pode ser aquilatada por um fato aparentemente simples, a sua inclusão por Jesus num dos mais importantes documentos do Evangelho, a prece do Pai Nosso. Este sublime instrumento de exaltação, de louvor, de agradecimento, mas também de petição, de súplica. Bastaria isso para que não pusessem dúvidas quanto ao seu valor, quanto à necessidade da sua prática, do seu cultivo sincero. Basta lembrarmos, Eurípides, de que, interpelado por Pedro, se deveria perdoar 7 vezes, Jesus lhe disse que o perdão deve ser praticado em número infinito de vezes, isto é, quantas vezes sejam necessárias. Portanto, é evidente que Jesus, ao dizer que se deveria perdoar 70 vezes, 7 vezes, não tinha intenção de fixar em 490 vezes a quantidade de vezes que se deveria perdoar. É verdade, Nara. Seria um absurdo acreditar na imperdoabilidade da ofensa número 491. O que o mestre sublime quis dizer é que devemos perdoar sempre que nos julgarmos ofendidos. É que, entre os judeus, o 7 simbolizava número ilimitado. Quando mesmo Pedro, esquecido no conselho do mestre, cortou a orelha do sumo sacerdote no Getsemane, renovou Jesus o ensinamento do perdão, ordenando: Pedro, embainha a sua espada, porque quem mata pela espada morrerá. Ocasião em que enfatizou a implacabilidade da lei de causa e efeito. Qualquer pessoa de mediana compreensão entenderá isso sem qualquer dificuldade. Naquela ocasião, como se vê, Jesus não se limitou a ensinar o perdão. Explicou também que a lei de Deus é de consequência, de resposta, ou melhor, de equilíbrio. É o que se denominou de lei de causa e efeito. Nunca se colhe o que não se plantou. Por isso, igualmente, jamais se deixará de colher o fruto da semente que foi lançada. É da justiça divina. Se alguém estiver pensando que nem sempre o ofensor é punido, porque o seu amigo ou conhecido já velho e que sempre fez o mal vive confortavelmente e até feliz, pode estar cometendo sério engano. É que esse observador deixou de considerar a lei da reencarnação. Reencarnação significa a expressão mais viva e sentida da lei de justiça. Significa renovação constante das oportunidades de nos corrigirmos dos nossos erros e assim contemplarmos-nos com o prêmio, entre aspas, da felicidade que só contempla os justos. Quando Jesus ensinava o Pai Nosso aos seus discípulos, ao repetir a frase que diz: perdoai-nos, Pai, as nossas dívidas ou as nossas ofensas, enfatizava a necessidade de aquele que ora primeiro perdoar aqueles que considera seus inimigos. Quando ele dizia se não perdoássemos, Deus não nos perdoaria, estava na verdade repetindo que a lei divina requer equilíbrio, porque é ela de infinita justiça. Como seremos perdoados se não perdoamos? Como desejarmos algo se nada fizemos por merecer? Quem planta, colhe. Para nós espíritas, o olho por olho, dente por dente, veio a receber a versão de Jesus na lei de causa e efeito, ou lei do amor, quer dizer, na lei indutiva da fraternidade, da justiça entre os homens. E a lei de causa e efeito não é mera cogitação filosófica, mas proclamada também pela ciência dos homens. Ninguém menos do que o exponencial da física e da matemática, o inglês Isaac Newton, foi quem a proclamou na expressão:
A cada ação corresponderá sempre uma reação igual e em sentido contrário. Ora, se a reação será sempre igual à ação, então é preferível que pratiquemos boas ações. Então, Eurípides, aí está explicado por que não é perdoado aquele que não perdoa. Sim, Nara. Se a lei divina é de infinita justiça, nem poderia ser diferente. E é por isso que, quanto à oração que ele nos ensinou, Jesus só se dignou explicar a questão do perdão. Exato. Quando ele explicava que quem perdoasse seria perdoado e quem não perdoasse não seria perdoado, ele não estava dizendo que Deus fosse caprichoso, mau, a ponto de praticar a maldade de não perdoar alguém só porque esse alguém não tivesse perdoado. Absolutamente não. O que ele estava afirmando é que a lei de Deus é eterna e imutável. É que ela está pronta e acabada de todo sempre. Jamais se mudará sequer num único ponto. E como ela é de infinita bondade, sabedoria e justiça, estabeleceu que quem quer desejar o bem, que semeie o bem. E o que é mais bonito em tudo isso, Nara, é que Deus, na sua suprema justiça e misericórdia, concedeu a todos nós, sem exceção, todas as condições indispensáveis ao nosso progresso moral. Quer dizer, só não é bom quem não quer. Por conseguinte, só não recebe o bem aquele que não faz o bem. O assunto vai continuar, mas agora o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de autoria de Roseli Vital Ocabe e José Fernando Vital, na voz de Adail, com o coro Ana Lívia e Fabrício, a música Paraíso. Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar.
Nara, eu acabei de dizer que só não é bom quem não quer. Nada mais verdadeiro. Corretíssima esta afirmação. E a gente aqui se põe a pensar, por que então ainda não somos bons? Eurípides, é porque ainda não sabemos dar valor ao tão desejado e tão sublime dom da liberdade de agir. Deus nos concedeu o livre-arbítrio e não o utilizamos. Como? Você disse que nós não utilizamos a nossa liberdade de agir. Eu já acho que o utilizamos mais do que deveríamos. Mas aí é que está o nosso grande engano. Quando dizemos que liberdade total é aquela de podermos fazer tudo o que desejamos, mas usando-a na violência, matando, roubando, explorando a boa-fé, enriquecendo à custa dos outros. Veja o grande equívoco, porque para quem age assim, não demorará a chegar o momento em que ele será espancado pela sociedade, ou melhor, pela justiça dos homens. E o que dizer então da justiça divina? Então, isso não é saber usar a liberdade total. Agora ficou fácil de entender. Aquele que afirma possuir liberdade total é porque respeita o seu contraponto, que é a responsabilidade total? Sim, e nada mais lógico, Eurípides. A liberdade total corresponderá sempre à responsabilidade total. Aquele que afirma, eu faço tudo o que desejo fazer, mas tudo mesmo, e diz que tem liberdade total, é porque faz tudo o que quer, porque o tudo que ele quer fazer, faz. Está perfeitamente enquadrado nos princípios da moralidade, isto é, das leis divinas. Então fica claro que ele está fazendo tudo o que quer, exercitando a sua liberdade total. Está aí o entendimento lógico e racional. Já aquele outro de pretensões duvidosas poderia pensar e dizer: liberdade é liberdade. É aquela que me permite enganar o comprador do meu carro defeituoso, aquela que me permite vender drogas, ainda que eu saiba que o seu uso compromete a saúde dos jovens e mesmo das crianças, que me permite prejudicar quem eu quiser sem que a minha consciência de nada me acuse. Afinal, a consciência é minha. Olha aí, Eurípides, o ponto mais nevrálgico da questão que discutimos, a questão da consciência. Sabemos perfeitamente que a consciência é o mais preciso instrumento a nos medir a qualidade moral. É ela que nos absolve ou nos condena. É nela que está inscrita a justiça divina. É grande o engano daqueles que agem criminosamente pensando que jamais serão cobrados pela própria consciência. Seria desejável que ele se convencesse de que no processo evolutivo natural, a nossa consciência se eleva por patamares e chegará a um ponto em que ela começa a nos incomodar e cobrar de forma inclemente, impondo-nos terríveis sofrimentos. Vamos abrir um parênteses no tema central de hoje para o nosso momento musical mediúnico. De autoria dos espíritos de Ataúfo Alves e Noel Rosa, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Roberto Amaral e Gilberto Santamaria, Diálogo. De novo estamos em Copacabana. Veja Ataúfo, milionário nobre, almoça e janta só pão com banana, pra deixar cada vez mais bem recheado o cofre. De novo estamos em Copacabana. Veja Ataúfo, milionário nobre, almoça e janta só pão com banana, pra deixar cada vez mais bem recheado o cofre. Ô, Noel, esse Onofre tem uma história. Qual é a história? O seu Onofre, este tolo Zé morreu em
Essa eu não sabia, Ataúfo. Pois é. Eu falo em tese, pois não fiz pesquisa, mas a pobreza irrita um milionário. Com que horror e com que ojeriza ele nega doces dois a mais ao operário. Mas Noel Rosa, isto é quase demência, ver no dinheiro sua própria consciência. E quantos ricaços vaidosos ainda creem, ai que ilusão, que após a morte Jesus abraçarão. Continue. Ser magnata é estar na corda bamba. Por isso a frase de Jesus em nosso samba: mais fácil no fundo da agulha um camelo passar do que no reino de Deus um rico entrar. Ó Ataúfo, que fatal verdade, que a humanidade faça agora o treino, pratique logo a pura caridade, pois sem ela não verá o esplendoroso reino. Esquece tudo, Noel Rosa, agora. Vamos embora, pois chegou a hora. Vamos embora, pois chegou a hora. Esquece tudo, Noel Rosa, agora. Vamos embora, que chegou a hora. Foi embora, Noel. Vamos embora, que chegou a hora. Vamos embora, que chegou a hora. Vamos embora. Falamos da maneira como devemos nos conduzir, mas o foco central da nossa preocupação hoje é a necessidade e a conveniência de perdoar, porque o perdão é o grande remédio a nos aliviar o sofrimento e, ao mesmo tempo, que nos representa insubstituível preventivo contra os males do corpo e da alma. Enquanto nutrimos sentimentos de vingança, de perseguição, de desejos inconfessáveis contra alguém, substâncias corrosivas nos circulam no sangue, fazendo como suas primeiras vítimas as células do cérebro, promovendo a ação deletéria não somente aos neurônios, cuja possibilidade de regeneração continua desafiando a ciência na condição de insubstituíveis, como também prejudicando seriamente as demais células do corpo físico. A par disso, é igualmente prejudicado o nosso psiquismo, que, por via de consequência, distribui sérios prejuízos também para os órgãos físicos do corpo. Daí a afirmação de que quase toda enfermidade dos órgãos físicos tem origem nas enfermidades psíquicas que acomete o indivíduo por conta da sua insensatez moral. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios, vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores, a todos os sofrimentos, convencendo-nos de que eles não nos servem senão para fazer-nos progredir moralmente. E o perdão, Nara, de que falávamos? Realmente, cometemos uma demorada digressão, quer dizer, aparentemente fugimos do assunto, mas tudo o que falamos é perfeitamente pertinente ao tema inicial. Como dissemos, o conceito de perdão segundo o Espiritismo é idêntico ao do Evangelho de Jesus, que lhe dá fundamento. É concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido, para elevar-se na senda do progresso moral. Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, esquece a ofensa, não conserva ressentimentos, ajuda o ofensor muita vez, até mesmo sem que este o saiba. Não convém ao aprendiz sincero, sob pena de ultraje à própria consciência, adotar um perdão formal, aparente, socialmente hipócrita. Perdão formal é o que não tem feição evangélica. Guarda rancor, alegra-se com o insucesso do adversário, nega-lhe amparo moral
e material. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Com este prefixo musical, a sessão Em Nossa Dimensão. Apresentação do companheiro Vicente Benatti. Senhores rádio ouvintes, bom dia. Todas as sextas-feiras, os interessados em fazer o COEM, que para quem não sabe, trata-se de sigla de Centro de Orientação e Educação Mediúnica, do Centro Espírita União Fé, Esperança e Caridade. Então, às sextas-feiras, às 19h30, estejam na UFEC. Inscrevam-se e participem do COEM. Aqueles que possuem mediunidade terão essa faculdade desenvolvida e poderão prestar relevantes serviços à assistência espiritual, ajudando-se a si mesmo. A UFEC fica na Rua Padre Anchieta, 2360, Centro, Franca. 47º Encontro de Evangelizadores Espíritas de Franca. Nos dias 22 e 27 deste mês de janeiro, na Escola Pestalozzi, Unidade 1, a Rua José Martins Garcia, 197, Cidade Nova, abertura domingo, dia 22, às 18h30. De 23 a 27 de janeiro, das 19h30. Tema: a renovação rumo à regeneração. Informações e inscrições pelos telefones 3722-1740 com a Valdete ou 3403-4696 com a Nara, ou no Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, Centro, ou no telefone 3721-8282. O valor da inscrição, R$ 15. O encontro será apostilado. Grupo Espírita Luz e Amor. Os interessados no estudo e na prática mediúnica à luz da doutrina espírita podem fazer suas inscrições para participar do COEM do Grupo Espírita Luz e Amor, pelo telefone 9989-2439, ou através do espaço próprio no site www.luzeamor.org.br. As reuniões serão às terças-feiras, às 20 horas, e o início dar-se-á no dia 7 de fevereiro próximo. O endereço do Grupo Espírita Luz e Amor é a Rua Álvaro Abranches, 965, Cidade Nova, Franca. José Raul Teixeira. Natural da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Raul Teixeira é licenciado em Física pela Universidade Federal Fluminense,
mestre em Educação pela mesma universidade e doutor em Educação pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. Raul é um dos fundadores da Sociedade Espírita Fraternidade, localizado em Niterói. A instituição mantém uma obra assistencial espírita denominada Remanso Fraterno, que atende a crianças e famílias socialmente carentes. Como orador, já esteve em todos os estados do Brasil, em 45 países, levando a mensagem espírita a milhares de pessoas. É um dos mais requisitados conferencistas espíritas do Brasil. Através da sua faculdade mediúnica, Raul Teixeira psicografou até o momento 35 livros, publicados pela editora Frater. São os seguintes, alguns títulos: A Carta Magna da Paz, Ante o Vigor do Espiritismo, Cântico da Juventude, Desafios da Educação, Educação e Vivência. E aqui é um fato muito interessante sobre o nosso Sebastião Lasno. Ele tem uma psicografia, Exaltação no Brasil, Nos Passos da Vida Terrestre, Vozes do Infinito. Existem duas obras a respeito do médium Raul Teixeira: Um Homem no Mundo, de César Braga Saide, e O Chamado dos Irmãos da Luz, vida e obra, de autoria de Oswaldo Esteve Farias. Com respeito ao estado de saúde do nosso Raul Teixeira, lemos no site da Sociedade Espírita Fraternidade. A disciplina e vontade do nosso Raul têm sido seus grandes aliados nesse processo de superação. O fisioterapeuta diz ter observado melhores nas funções globais do braço e na perna direita, bem como maior equilíbrio nas atividades funcionais do nosso irmão, que continua com exercícios para o equilíbrio geral, além de usar um aparelho para eliminar dores de ombro. Possivelmente irá realizar algumas sessões de hidroterapia. Nós desejamos a ele franca recuperação, aguardando com toda a força no 15º Congresso que será realizado em Franca. Eu registro o passamento de Kelma Ione Borges Costa, que é a avó da nossa estimada Ana Carolina Diniz. A família, os nossos sentimentos de solidariedade. Sr. Javi, tenham todo um bom dia e até a nossa edição. Muito obrigado. A seguir no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem enviada psicograficamente pelo espírito do garoto Maurício, que desencarnado aos 7 anos, vítima de queimaduras, talvez atendendo aos apelos desesperados de sua mãe, de seu pai e demais familiares, refere-se a circunstâncias tristes que os envolviam. Esforça-se para reverter tais sentimentos e assegura aos seus queridos que não está morto, mas junto de entes que lhe são familiares, assim como está em ambiente ocupado por escolas e jardins e que não há que pensar em morte, mas na vida que continua. Vamos ouvi-la na interpretação de Euri Carvalho. Minha querida mãezinha, querido papai, abençoe-me. Fiz muitos exercícios para escrever esta carta, mas não sei como agir direito. Mãezinha e papai, vocês choraram tanto e me chamaram com tanto amor, que desde minhas melhoras quero responder. Venho pedir à mamãe que creia em mim. Ela me fala quase todas as noites. Meu filho, se existe outra vida, venha ver sua mãe. Venha ver a falta que você faz. Fale, meu filhinho, comigo, o que existe, e fale depressa, para que eu e seu pai consigamos viver. Isso, mãezinha, eu ouço
de seu querido coração em nossa casa da rua 128, quando há silêncio bastante para receber a presença de nossas lembranças. Estou sempre que posso, desde que comecei a melhorar, lá no número 20, recordando com as suas recordações. Papai, por que o Senhor há de pensar que poderia ter evitado tudo o que aconteceu? Tenha fé em Deus, meu Pai querido, e não se culpe por desejar colocar mais conforto em nossa casa feliz. Aquela luz que se apagou e a luz que acendi na vela chegavam de longe. Aqui temos muitas aulas. Não sei explicar como os professores daqui explicam, mas fiquei sabendo que todo sofrimento que não provocamos é resultado de sofrimento que já causamos em outros tempos. Não tenho meios de esclarecer isso, mas os amigos nossos aqui são muitos e todos me auxiliam esclarecendo. Mamãe, quando as queimaduras ficaram profundas, eu não lembrava com segurança o que havia acontecido. Lembro-me que papai estava assustado, querendo colocar a gente fora de perigo, mas isso para seu filho não seria possível. Mas no hospital, eu queria ver o papai me tratando, sem saber que ele também estava lutando com os braços feridos. Não sei contar como foi aquela aflição toda de ver que todos perto de mim mostravam um rosto triste, até que num certo momento, que não sei precisar, senti-me aliviado, quase tranquilo. As feridas das queimaduras ainda doíam, mas eu estava diferente. Eu estava num colo de mãe tão acolhedor e me vi embalado muito suavemente e com tanto carinho que eu pensei ter obtido alta e estava em nossa casa, em seu colo. Chamei por você, mamãe, com aquela confiança de todo dia, mas o semblante de alguém que não era a senhora se abeirou de meu rosto e uns lábios de bondade, parecendo com os seus, me beijaram. Não tenha medo, meu filho. Sou a vovó Alexandrina, em lugar de sua mãe. Escutei essas palavras sem o menor receio e sem qualquer ideia de morte, e havia lutado tanto com o corpo antigo que me entreguei de novo ao descanso. Acordei numa escola-hospital com os seus e com os chamados de papai. A senhora sabe quanto devo ter chorado também, mas aquela abençoada protetora que me ensinou a chamá-la por vovó Alexandrina me sossegava o coração. Era preciso ser bem comportado e fiz muita força. Médicos me assistiram. Eram outra vez os médicos sem meu pai. Um deles, que se dá a conhecer por Dr. Paulo Rosa, me entregou aos cuidados de um amigo de papai e do meu avô José, o nosso amigo José Fernandes Valente, que me serviu de enfermeiro como outras pessoas boas. São tantas que não sei, mas posso dizer à senhora e a meu pai que o irmão Tarcísio Siqueira e o padre, o Monsenhor Pitaluga, me prestaram muitos serviços. Monsenhor Pitaluga me falou das preces da vovó Augusta e do vovô Zico e dos meus avós e parentes todos que pediam a Deus por nós. Estou mais forte. Não tenho mais aquela pele ferida e os meus cabelos estão como no retrato,
melhor. A senhora mãezinha e você, papai, não se esqueçam de que temos muito a trabalhar pela Giannini e pelo nosso Wagner. Os amigos que aqui fiz, dentre eles o Isídio, do seu Cacildo, e o Henrique, de Dona Augustinha, estão me auxiliando a escrever. Mamãe, aqui temos jardins e escolas, parques e flores, muitos diálogos com professores e muita música, mas sentimos muita falta de nossos pais que ficam no mundo. Tenho companheiros bons com quem encontro muitas distrações, mas o esquecimento daqueles que amamos não existe. A saudade é uma espécie de imã no coração. Tenho dias em que meu espírito parece uma peça atraída para nossa casa, e então sou levado até lá para aliviar-me. Conto isso, mas não é para chorarem. Tudo já passou. Agora eles, os professores, me deixam escrever com confiança. Não devo escrever nada que aumente o sofrimento em meus pais e irmãos queridos. Mamãe, sabe o que tenho pedido a Deus? Tenho pedido para que a fé venha morar em seu coração, como sendo uma estrela no céu, porque o seu carinho é o céu para nós. Não deixe nossa casa triste. Faça nossas músicas, mamãe. Elas serão preces pela felicidade de seu filho. Seu sorriso e o sorriso de papai são luzes para mim. Sempre que eu puder, escreverei. Quero dizer à senhora e papai que o tio Antônio e tio Godofredo são dois amigos muito legais para mim. Agora é o momento de parar. Mas carta com saudade parece corpo com o coração batendo incessantemente. O coração não para, nem quando se dorme no mundo. E a saudade para mim é isto que estou falando. Um relógio por dentro que marca tempo constante de nossa ligação e de nosso amor. Papai, receba um beijo na testa, com alegria de havermos vencido a prova da cola incendiada. E você, mamãe, guarde como sempre todo o coração de seu filho e seu companheiro de sempre, Maurício. Sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa alargar os horizontes. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15 se for retirado no Idefran. São opções entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil. Quem preferir pode receber o seu livro todo mês no local que indicar, com acréscimo do custo da entrega, atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras da livraria do Idefran. Inscreva-se, DDD 16 3721 8282, ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br.
Sementeira Cristã apresenta a seguir pergunta e resposta. Hoje ouviremos a resposta à pergunta formulada por ouvinte que preferiu não revelar seu nome. Disse ela: ouvi certa vez neste programa uma resposta à pergunta de ouvinte desesperada com o fato de haver contraído gravidez fora do casamento. E, se bem me lembro, ela foi convenientemente orientada. Meu caso, para minha infelicidade, é semelhante ao dela, e eu pediria que me respondesse em forma de orientação. Como proceder diante de tanta preocupação e arrependimento que me acometem a alma? Vamos ouvir a resposta orientativa em gravação preparada pelo nosso companheiro João Vaz. Minha cara ouvinte, mesmo nas situações de erro, das quais sejamos o agente voluntário, não devemos nos recriminar e nem cair em desespero. Devemos, sim, valermos-nos de tais lições de maneira determinada, aplicando-nos as correções rumo ao engrandecimento e enobrecimento da nossa conduta. Você mesma afirma ter cometido um erro, e isso revela sua condição de arrependida. Entreguemo-nos à justiça divina com altivez, rogando ao Altíssimo nos abençoe a disposição de não voltarmos a cometer erros. O amorável médico dos médicos, sempre que curava alguém, exortava o seu paciente: a tua fé te curou, não peques mais, senão coisas piores poderão te acontecer. As consequências devem ser entendidas como o salário que sempre corresponderá às nossas ações. O Espiritismo não condena o aborto, como você afirma, como de resto não condena nada, não condena ninguém. O Espiritismo, respeitando o livre-arbítrio, ocupa-se, isto sim, de esclarecer, levando as pessoas a aprenderem a realidade das coisas divinas, a entenderem a lei de Deus como um código de princípios centrados no bem, a cuja infração todos respondemos sob a exigência de reequilíbrio, de reharmonização. Enquanto isso não ocorre, sofremos os desconfortos materiais ou morais do mal cometido, o que pode dar-se na forma de mal físico ou psíquico, que no caso de aborto pode significar danos à saúde física, à saúde moral, complicando a situação espiritual. Quanto à sua preocupação de ocorrer desastre moral na sua vida conjugal e familiar, ela tem procedência, sim, visto que prevalecem os preceitos da fidelidade conjugal. Mas, já que há uma gestação em curso, leve as pessoas envolvidas a considerarem a sublimidade dessa situação. Ela envolve questões sublimes, quais a de haver sido concebido um ser humano, o que significa dizer que um espírito lutou e conseguiu a sua oportunidade de reencarnar no meio e na hora apropriados aos reajustes necessários. E entendendo que a justiça divina tem o seu corolário nas oportunidades da reencarnação e que já na concepção há um ente destinado a cumprir compromissos junto ao grupo que escolheu, seja resultante de gravidez desejada ou não, de adultério ou de ato de violência, cumpre lembrar dos liames afetivos ou de compromissos que ela pode representar, pois pode tratar-se de alguém muito caro à família. Um filho, uma mãe, um pai, um irmão, com a proposta de ter ou de dar oportunidades de reconciliação, de redenção. Ademais, pode a gravidez ter-se resultado de um ato voluntário que poderia ter sido evitado, mas agora que é um fato consumado, abortar-se seria um crime perante a lei dos homens e perante a lei de Deus, pois uma vida estaria sendo tirada de alguém. Cumprindo-nos considerar também as consequências de ordem sentimentais, com a frustração da encarnação interrompida,
pode levar o prejudicado a nutrir-se de ódio, capaz de traduzir-se em terrível obsessão contra o agente ou os agentes do aborto. Portanto, minha cara irmã e ouvinte, tenha certeza da superação das suas preocupações, orando e suplicando aos espíritos protetores que jamais deixam de assistir e amparar os seus tutelados, aí incluindo a família, o ente reencarnante que deve passar a ser aguardado com muito amor. E depois que todos estiverem juntos, verão quanto amor se desdobrará, germinado das sublimes decisões familiares de acolher o novo ente querido e agradecido. A Deus não importa o que fizemos, importa o que devemos fazer. Que Jesus a abençoe. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, CEP 14.400.690, Centro, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone 1637218282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A felicidade legítima não é mercadoria que se toma por empréstimo, mas realização íntima. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos e lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br, a qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Cristã. Apresentaram o programa Nara Carlone, Eurípides. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. Serviços de áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Imperador. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.